Vamos desempacotar isso, porque a nossa investigação de hoje entra num território que, na nossa sociedade, costuma ser cercado por muros absurdamente altos. Muros bem altos e muitas vezes invisíveis, né? Exatamente. Pensa bem, a gente vive numa era onde absolutamente tudo passa por um escrutínio implacável. Existe debate acalorado sobre a qualidade de um filme que acabou de lançar, críticas ferozes a métodos científicos, cancelamentos por decisões políticas. Até briga por causa da dieta do momento o pessoal arruma. Nossa, sim. A internet inteira briga por dieta. Mas, quando o assunto esbarra na religião, o cenário muda completamente. De repente, é como se um campo de força fosse ativado. Um escudo invisível desce e a análise crítica simplesmente para. Fica blindado. E para a nossa discussão de hoje, é uma entrevista em vídeo muito extensa e provocativa com a historiadora e pesquisadora Kelly Cristina Gaia Viva. A nossa missão nesse mergulho profundo é desconstruir e entender um fenômeno muito específico que ela descreve, a chamada blindagem cultural. Que é um conceito fascinante para quem está acompanhando a gente. Muito. Estamos falando daquela proteção quase intransponível que as religiões recebem contra questionamentos lógicos, sociais e políticos. E, claro, com um foco muito especial no cristianismo, que é a base da análise dela. E o ponto de partida para a gente compreender essa dinâmica é reconhecer que esse escudo não é um acidente histórico. Não é uma mera coincidência que a sociedade reaja dessa forma tão defensiva. Não caiu do céu, né? Longe disso. A historiadora argumenta, com base em muita pesquisa, que essa blindagem atua como uma tecnologia social, uma tecnologia altamente refinada. É um mecanismo que foi construído, testado e adaptado ao longo de milênios. E a proposta para quem ouve a nossa análise hoje é justamente abrir a caixa preta dessa tecnologia. Como é que essa proteção opera no dia a dia? Porque ela afeta desde aquela conversa de bar, sabe, ou na festa de família, até as decisões mais complexas de Estado. E quando a gente olha de perto para as engrenagens desse sistema, fica muito claro que essa proteção exige manutenção constante. Ela opera em várias frentes da nossa cultura para continuar intacta. E para começar a visualizar essas frentes, a entrevista traz um paralelo logo de cara que me chamou muita atenção. Ela cita um argumento do autor Sam Harris para ilustrar a primeira camada dessa blindagem, que é a blindagem na mídia. É o nível discursivo puro. Isso, o exemplo é bem direto. Quando um extremista, tipo um fundamentalista islâmico, comete um atentado, a reação imediata de grande parte da mídia ocidental é correr para encontrar qualquer justificativa que não seja a fé daquela pessoa. Fazem um malabarismo enorme. Um malabarismo gigante. Começam a culpar a instabilidade econômica, a falta de educação, a marginalização política, o imperialismo. Faz-se de tudo para proteger a imagem da religião em si, tratando aquele ato de violência só como um desvio sociopolítico. O que a autora aponta é que existe uma assimetria aí. Porque se a gente fizer o papel do advogado do diabo, alguém poderia dizer que a mídia faz isso por cautela, para não gerar preconceito contra milhões de fiéis pacíficos. Justo. Mas como é que a historiadora separa essa cautela válida dessa blindagem cultural, principalmente em relação ao cristianismo? É aí que entra a dissonância cognitiva. A blindagem se revela quando os dados objetivos entram em choque com essa crença de que a religião é sempre uma força para o bem social. A pesquisa que ela traz faz um cruzamento de dados muito revelador. Os dados sobre qualidade de vida, né? Exato. Os dados mostram que países e estados com os maiores índices de religiosidade cristã frequentemente são os mesmos que apresentam os menores índices de desenvolvimento humano, o famoso IDH. E piores taxas de violência também. Com certeza. Existe um padrão empírico que contraria frontalmente a premissa de que a religião eleva automaticamente a moralidade de um lugar. Porque se a religião fosse essa panaceia social, os lugares mais religiosos deveriam ser os mais pacíficos. E os mais prósperos. Mas os dados mostram o oposto. E aí é muito interessante observar a tática de evasão que a galera usa para lidar com esses dados incômodos. É quase um reflexo condicionado. É a defesa imediata. Imediata. A resposta que sempre surge é aquela anedótica. O pessoal fala logo, mas essas pessoas que cometem crimes ou os políticos corruptos, eles não são cristãos de verdade. Eles não representam a fé verdadeira. É a válvula de escape perfeita. O indivíduo errou,
A sociedade falhou, mas a doutrina em si continua imaculada. Fica intocável nas nuvens. E isso tem um nome técnico na lógica, que é a falácia do escocês verdadeiro. É uma ferramenta de argumentação clássica. Explica para nossa audiência como funciona essa falácia. Traduzindo de forma bem simples, imagina que alguém diga que nenhum escocês coloca açúcar no mingau. Aí apresentam um escocês chamado Angus que adora açúcar no mingau. A tese caiu por terra. Deveria cair. Mas em vez de admitir que a afirmação inicial estava errada, a pessoa muda a regra do jogo. Ela diz, mas nenhum escocês verdadeiro coloca açúcar no mingau. Tá, entendi. Muda a definição só para não perder o argumento. Exatamente. Altera a definição de forma arbitrária só para excluir o exemplo negativo. E no contexto da nossa análise, essa é a primeira trincheira da blindagem cultural. Porque isenta a doutrina de qualquer responsabilidade material, certo? Isenta totalmente. Qualquer falha, pobreza ou violência vira culpa dos falsos fiéis. A religião se torna incriticável por definição. Todo erro é fraqueza humana e todo acerto é creditado à divindade. Isso bloqueia qualquer tentativa de investigar se o próprio sistema de crenças carrega algum problema na sua base teórica. Tá, e se essa defesa funciona tão bem no nível macro, nas discussões teóricas e estatísticas, como isso se traduz no dia a dia? Porque na entrevista, a Kelly conta uma história pessoal que ilustra a segunda camada dessa blindagem e atua no nível micro, pessoal, de um jeito assustador até. A história do carnaval. Essa mesma. Ela conta sobre uma situação super corriqueira, carnaval, clima de bloquinho, festa, um ambiente teoricamente super descontraído. Onde todo mundo deveria estar relaxado. Exato. Ela estava conversando com uma pessoa que tinha acabado de conhecer e no meio do papo, de forma super natural, ela mencionou que não acreditava em Deus. Complementou dizendo que era ela mesma quem trabalhava e pagava as próprias contas sem dever favores divinos a ninguém. Simples. Um comentário simples sobre a visão de mundo dela. Simples. E a reação da pessoa foi: que interessante, por que você pensa assim? Não teve debate filosófico. O clima pesou de uma forma muito drástica. Virou a chave na hora. Virou. A pessoa assumiu uma postura hostil, física e verbalmente, um olhar tão agressivo que gerou na autora a necessidade real de se afastar do local por uma questão de segurança física. Um curto-circuito completo por causa de uma simples declaração de descrença. O que é fascinante aqui é entender a psicologia por trás desse curto-circuito. Porque numa sociedade que é estruturalmente moldada pelo cristianismo, a religião não é vista só como uma explicação sobre a origem do universo. É muito mais profundo. É a argamassa da identidade cultural da comunidade. É a bússola moral inquestionável da família. Então, quando alguém nega a religião no ambiente casual, a percepção subconsciente do outro lado não é a de um debate teológico. O que passa na cabeça da pessoa é que ela está sendo atacada. Exato. A percepção é: essa pessoa está rejeitando a minha moralidade. Ela está dizendo que a cultura da minha família é uma farsa. É interpretado quase como uma declaração de inimizade social. A pessoa que descrê não é só alguém que tem outra opinião. Ela é vista como alguém perigoso, uma ameaça ao pacto social. O que nos leva diretamente a um conceito que a historiadora chama de armário ateísta. Porque o medo dessa hostilidade força um silêncio absoluto, seja na festa de carnaval, no almoço de domingo ou no trabalho. Sem dúvida, a blindagem cultural se alimenta desse silenciamento. Pessoas sem religião, ou até fiéis que têm dúvidas sobre os dogmas, são coagidas a ficar nesse armário para evitar o ostracismo, o atrito com parentes ou até perda de emprego. É um calar a boca imposto pela sociedade. E esse silêncio é muito útil para manter a estrutura vigente, não é? Utilíssimo. Pensa bem, se os questionamentos nunca são vocalizados em praça pública, a ilusão de unanimidade continua. Os dogmas nunca são desafiados porque parece que todo mundo concorda com eles. A normalidade da crença intocável se sustenta não só pela fé genuína, mas pela pressão social e pelo medo da exclusão. E quando a gente escala desse medo social para o exercício prático do poder institucional, a coisa ganha proporções gigantescas. Afeta a vida de milhões de pessoas. O material entra agora na esfera do Estado, do judiciário e da política. Que é onde a blindagem ganha força de lei. Exato.
A pesquisa explora um conceito muito familiar no debate público brasileiro, a dinâmica da bala, boi e Bíblia, a famosa bancada BBB. Mas a autora não propõe só listar essas frentes de poder. Ela argumenta que existe uma simbiose histórica e profunda entre elas. Elas não agem separadas. De jeito nenhum, a fonte explica que o processo de colonização envolveu muita violência e tomada de terras. O boi representa essa expansão territorial, o agronegócio histórico que precisou apagar culturas originárias para se estabelecer. E a bala é a garantia física disso. Isso, a força armada estatal ou privada que garante o sistema. Mas onde a religião entra nessa trindade? A Bíblia atua como verniz moral indispensável. Porque sem a Bíblia, a expansão e a força armada parecem apenas o que elas realmente são: ganância e violência. É o selo de aprovação. Com a narrativa religiosa, isso tudo é envelopado e vendido como um projeto de Deus para a nação, uma missão civilizatória. E é importante a gente ressaltar para a nossa audiência que essa mecânica de poder legitimado pelo divino é antiquíssima. Vem de muito tempo, né? A historiadora nos convida a olhar para o Império Romano, mais especificamente para o Concílio de Nicéia, no século IV. Foi lá que o cristianismo começou a ser institucionalizado como religião de Estado. O Império percebeu que, para unificar territórios vastos, só o exército não bastava. Precisava de uma narrativa unificadora. Precisava dominar as mentes. Exato. Textos foram selecionados, doutrinas foram padronizadas para servir a propósitos de governabilidade. Quando um sistema de crenças diz coisas como toda autoridade é constituída por Deus, cria-se a blindagem política definitiva. O Estado ganha uma ferramenta absurda de controle: a internalização da obediência. Perfeito. A desigualdade social e a pobreza deixam de ser vistas como injustiças de um sistema opressor e passam a ser interpretadas como provações divinas, um karma temporário. O controle social é perfeito porque o policial está dentro da cabeça do próprio cidadão. E é crucial destacar, e a gente precisa ser bem claro e imparcial aqui, relatando exatamente o que a fonte aponta, que essa dinâmica transcende as ideologias partidárias. A autora não escolhe um lado para criticar. Ela usa exemplos que mostram a religião como ferramenta de governabilidade universal. Afeta todo o espectro político. Todo o espectro. Ela cita desde imperadores antigos até líderes contemporâneos. A pesquisa menciona figuras de direita, como o Trump e o Bolsonaro, mas também figuras de esquerda, como o presidente Lula. E o ponto dela é que, independente de ser um governo progressista ou conservador, todos eles utilizam essa base religiosa ou são forçados a fazer concessões a ela. Para conseguir eleição e manter a paz institucional. É um tabuleiro onde o dogma dita o que é possível fazer na política. O líder precisa da bênção do altar para conferir legitimidade inquestionável ao seu mandato. É uma constatação bem pragmática de como o maquinário estatal funciona sob essa blindagem. E a força disso é tão entranhada que penetra o topo do nosso sistema legal. A fonte traz o exemplo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O STF, que mantém crucifixos nas paredes, mesmo no estado que a Constituição diz ser laico. Exato. E a autora analisa isso não como um apreço pela tradição ou arte. Ela enxerga isso como reflexo de um medo institucional profundo, um medo da elite dominante. Um freio moral. Isso. A crença de que a religião é um freio moral indispensável para as classes mais baixas. O medo de que sem essa supervisão simbólica, sem esse lembrete visual de punição divina, a sociedade desmoronaria em anarquia. É a blindagem cultural na parede mais alta da justiça. E aqui é onde a coisa fica muito interessante. Muito mesmo. Porque a historiadora vai direto na raiz de onde supostamente vem esse freio moral. Os próprios textos sagrados. Ela entra na análise literária. Sim. E ela levanta exemplos literais dos textos que, se fossem de qualquer outro livro, seriam duramente criticados. A blindagem desativa o senso crítico do leitor. O exemplo da figueira é muito bom. É fantástico. A passagem em que Jesus está com fome, se aproxima de uma figueira e o próprio texto diz que não era a estação de dar frutos. Mas como não tinha fruto ali na hora, ele amaldiçoa a árvore e ela seca.
A autora aponta isso como uma visão antiecológica terrível. A ideia de que a natureza não tem valor por si só serve para o capricho humano ou divino. E se não tem utilidade, pode ser destruída. Pois é. Outro exemplo que ela traz é o episódio da transferência de demônios para uma manada de porcos. Os porcos se atiram de um penhasco para a morte. E a análise questiona cadê a consideração pelo sofrimento animal. Passa batido, né? Totalmente. Fica justificado sem nenhum questionamento moral. Esses exemplos demonstram o padrão de exceção que a blindagem estabelece. O nosso senso crítico é desativado na porta do templo. Pensa bem, em qualquer outro contexto, se um personagem central pegasse um chicote e saísse agredindo comerciantes, derrubando mesa num local público, isso seria lido como um ato de agressão física, descontrole. Com certeza. Sairia até na polícia. Se um líder aconselhasse seus seguidores a abandonarem familiares que não seguem a mesma crença, isso soaria como manipulação típica de seita extremista. Isolamento total da pessoa. Mas através do filtro da nossa sociedade e dessa blindagem, todas essas ações são perdoadas ou romantizadas. Funciona como uma lente mágica. Atitudes altamente questionáveis são transformadas em metáforas sublimes. O defeito nunca está no texto. O defeito está sempre na incapacidade mundana do leitor de compreender aquela violência. E narrativas de dominação são lidas como lições de amor. E se a gente juntar todas essas peças, o que isso significa na prática? Vemos que a blindagem cultural opera em várias frentes. A mídia não culpa a fé. A pressão social força o silêncio. A política usa o dogma para evitar rebeliões. E os textos antigos recebem um passe livre moral. E por que isso importa? Porque quem está acompanhando, a gente deveria se importar com isso, além do debate filosófico. Importa porque o conhecimento traz responsabilidade. Entender essa blindagem é crucial para o pensamento crítico no mundo real. Políticas públicas vitais de saúde, de educação e meio ambiente muitas vezes são travadas por dogmas intocáveis. A gente vê diretrizes de educação barradas pelo criacionismo, questões de saúde pública travadas por pressões dogmáticas. O moral invisível impede a sociedade de amadurecer e criar uma ética real, baseada na empatia e no bem-estar coletivo. Uma ética orgânica e não baseada no medo da punição. Essa transição exige muita honestidade intelectual. E para encerrar nossa imersão de hoje no material da pesquisadora, eu queria deixar uma provocação para a nossa audiência. Uma pulga atrás da orelha para todo mundo pensar. Manda ver. Se uma ideia, uma doutrina ou um sistema de crenças carrega, de fato, a verdade universal e absoluta, por que ela precisaria de uma blindagem cultural tão agressiva, amparada por leis, medo social e silenciamento, apenas para conseguir sobreviver ao escrutínio público? É uma excelente reflexão para a gente fechar. Fica a pergunta para vocês levarem para o dia a dia. Muito obrigada por acompanharem mais esse mergulho profundo com a gente e até a próxima investigação. Até a próxima, pessoal!